Eu assisti o filme Estômago, de 2007, e vim trazer aqui uma crítica barra resumo do filme para vocês, com a minha opinião. Então vamos nessa. Antes de tudo, eu sempre tive um certo receio de assistir esse filme, eu não sei exatamente dizer o porquê. Eu ouvi falar que ele era muito nojento, eu acho que isso tem a ver um pouquinho. A capa do filme eu já tinha visto diversas vezes e nunca me atraía muito. Não sei dizer exatamente o porquê, mas eu sei que tinha a ver com comida, por causa do nome também. Mas as letras, tudo era meio, não sei, sujo. E isso logo me afastava, assim, né? Só que eu lancei um vídeo no meu canal tem umas semanas aí, falando justamente desse uso do nojo, do repulsivo no cinema. Eu falei, então eu tenho que assistir esse filme, porque senão eu seria um hipócrita, né? Então vamos nessa. Então eu fui nessa. E aqui estão minhas opiniões sobre o filme. O filme já começa com esse personagem com um sotaque do Nordeste muito forte, falando sobre o queijo gorgonzola e numa longa explicação sobre ele. E já de cara a gente já entende que o filme vai ser sobre comida até então, né? E eu acho que esse começo é muito interessante, porque a atuação do João Miguel, que faz o nosso protagonista aqui, já mostra que ser impecável e que ele vai conseguir fazer uma interpretação muito forte. Então veja só, tava ele lá, pocotó, com uma sacola de couro cheia de leite nas costas pendurada. A gente tem um monólogo bem longo para depois rolar um corte super rápido que vai para os créditos iniciais do filme, onde a gente vê esse personagem que chega nessa cidade, é São Paulo. E ele tá só com uma mala e chegou nessa cidade, basicamente deve estar procurando emprego ou procurando uma nova vida. A gente não sabe exatamente de onde ele veio, né? Então ele para nesse bar, ele faz uma dívida porque ele compra coxinhas, come coxinha. E o dono do bar, ele diz que ele tem que lavar a louça, já que ele não pagou, e ele dorme lá e tal. E acaba que ele meio que fazem esse negócio bem informal do nosso protagonista, né, Raimundo Nonato, ficar lá cozinhando, limpando, em troca de um lugar para ficar, né, e para dormir e ter o que comer também. A gente vai acompanhar no filme essa premissa desse personagem narrando tudo isso, enquanto a gente descobre que ele também foi preso. Eu, pessoalmente, não saquei muito bem se o lance, na hora, né, se o lance da prisão ele foi antes ou estava sendo depois. Mas depois eu consegui entender, mas a gente segue uma narrativa dupla e paralela no filme, que é bem interessante. Ele vai e volta em linhas de tempo diferentes, usando pequenas conexões. Então o filme ele tem muito match cuts, que são aqueles cortes que conectam duas cenas diferentes através de uma imagem. Eu acho isso bacana. Bom, o filme ele tem claramente um foco bastante na comida e na culinária, né? E é muito interessante de ver isso, o quanto nesse começo do filme a coxinha é um personagem muito importante para o filme, né? Ele tem que aprender a fazer as coxinhas para vender no bar. E ele rapidamente aprende numa montagem bem, eu diria até youtuber, antes de youtuber. Uma montagem de uma comida bem Ratatouille, até também antes de Ratatouille. Muito belo, com uma musiquinha que toca, uma coisa bem áurea, mas tem um contraste no fato de ser uma cozinha bastante insalubre. E aí a gente já pega bastante qual vai ser o tom de humor e de crítica do filme também. É um filme que vem basicamente para discutir essa questão, utilizando a comida como uma parte da cultura, mas também uma comida como parte de uma discussão de classes social, acima de tudo, nesse filme, né? E para mim, que sou muito fã de MasterChef, já amei isso de cara, porque é uma das coisas que eu, às vezes, presto atenção de que o programa em si não fala tanto, né? E aqui ele toca na ferida de uma maneira muito interessante, usando belas cenas de se preparar uma bela refeição, mas com um lugar sujo, cheio de insetos. Isso é muito interessante. O Raimundo Nonato é esse narrador que fica contando essa história dele, que é paralela, mas ele não fala muito de si próprio.
apesar de tudo. Então a gente não tem muitas informações. Então ele é aquele narrador um pouco não tão confiável, sim, eu diria. Apesar de ele ser um personagem bastante inocente. Bom, a gente vai acompanhando ele nessa vida de prisão, onde ele divide a cela com mais 6 caras. Ele fica tipo no cantinho ali no chão, dormindo, perto do banheiro. Só que acaba com que eles comem muito mal, tipo, comida estragada mesmo. Só que ele dá ideia de como fazer essa comida ficar melhor, porque ele tem já uma certa experiência, né? Então a gente vai vendo os outros prisioneiros aderirem às ideias dele de como fazer uma comida melhor e de que vai funcionar. Então ele vai, digamos, ganhando mais respeito ali dentro daquela cela e ganhando um pouco de ascensão social dentro daquele pequeno espaço através da sua comida. E isso é o contraponto perfeito, porque enquanto na sua narrativa no bar a gente vê ele sair daquela situação onde ele não tinha muitos direitos trabalhistas naquele bar, e ele passa a trabalhar num restaurante grande, importante da cidade, existe na mesma montagem, ele vai ganhando mais respeito dentro das celas ao cozinhar coisas diferentes para aqueles presos que estão famintos, né? Inclusive, um dos presos, que é o prisioneiro chefe de líder ali daquela cela dele, é interpretado pelo Babu Santana, que também tá ótimo, tá muito divertido. O filme traz esse recorte de muitos personagens masculinos machistas lidando com essa situação, e tem muita análise e essa comparação da comida em relação ao corpo de uma mulher, né? E a nossa única personagem feminina relevante, interpretada pela Fabiola Nascimento, ela é essa garota de programa, e ela também tem essa obsessão por comida, sabe? É bem engraçado até, mas é interessante porque o personagem, o Ramon Nonato, ele é bem ingênuo, mas quando ele começa a beber, ele revela um lado que a gente não viu. Então ele tem esse contraste, que eu acho que o roteiro ele vai contando essa história de uma maneira bem humorada, de uma maneira bastante divertida de se assistir, pra gente tentar entender o que vai levar ele a ser preso, né? Mas é um pouco difícil, porque a gente também não sabe como é que vai acabar essa narrativa da prisão até então, né? Bom, o filme, ele obviamente, ele trabalha com esse aspecto de que a gente já sabe o que aconteceu. Aí, nesse ponto, né, ele vai ser preso por algum motivo. E essas atitudes dele de ficar bêbado, de ser esse sujeito agressivo depois que bebe, pra mim é uma indicação óbvia, mas ao mesmo tempo não dá pra saber exatamente o que vai acontecer. A gente ainda fica naquela curiosidade, né, de tentar entender como é que a narrativa vai seguir para esse ponto, né? Na cela, o personagem do Babu Santana, ele vai receber um outro prisioneiro aí que é bastante respeitado, e para garantir que esse respeito ainda fique naquela cela, ele fala pro Ramon Nonato fazer uma comida bastante especial e tudo mais, e ele usa tudo que ele aprendeu nesse meio tempo, sendo cozinheiro, ajudante, na verdade, de uma cozinha profissional. Só que a gente vê ali a diferença de classes, como aquilo que ele aprendeu não funciona ali naquele espaço de uma prisão, onde eles não querem aqueles requintes e aquilo que é dito como chique, etc, né? Só mostra o contraste, né, das histórias. É muito interessante isso. Acaba que no final dá tudo certo, né? A gente vê ele bebendo vinho, então a gente ali, pra quem pegou a referência, sabe que ele não tá no seu melhor juízo, e ele causa o envenenamento do personagem do Babu, assim como depois é revelado que ele mata aquela mulher que ele já foi apaixonado, né? E as duas tragédias meio que ocorrem simultaneamente no roteiro, né, através de uma montagem. No final, ele através da narração, ele confessa que ele envenenou o feijão. É aí que pra mim o filme perdeu meia estrela. Ele tava sendo ótimo, mas esse final bastante óbvio, super revelador e explicativo até demais para um roteiro que tava indo bastante intrigante, com bastante suspense até então. Esse final ali eu achei meio
não precisava mesmo, sabe? Dava pra encerrar até um pouquinho antes, ia ficar um tempo bem bacana, mas tudo bem, às vezes as coisas não são perfeitas, né? O filme, né, ele vem falar dessas várias camadas de classe social, onde a gente tem esse pequeno dono de bar que já se acha superior ao Rômulo Donato por ele ser esse cearense que veio para São Paulo sem nada, basicamente, né? Aí depois o Rômulo Donato conhece um empresário, dono de um restaurante maior, que também se acha superior às pessoas como o dono do bar. Então são várias camadas de pessoas e mostrando essa desigualdade social aplicada na culinária, né, na gastronomia. E a gente também vê esse tipo de análise, de crítica na cela, onde os presos com mais respeito ficam na melhor beliche e ele sente, quando ele sobe de beliche, ele sente esse poder que ele pode ainda querer ainda mais. Então a ganância e o consumismo também faz parte do personagem, né? E é muito interessante isso, porque a gente tá vendo o personagem em duas timelines super diferentes, né? E é legal isso, tipo, é uma maneira bem diferente de se contar uma história. Eu também gosto muito do filme, tem uma grande parte o foco na culinária brasileira, é muito reconfortante, é muito interessante de se ver. É muito prazeroso até, né? É legal. O foco do humor, pra mim, tá em muitos dos momentos onde coisas sujas e não muito bem limpas são mostradas como comidas ou como coisas maravilhosas, né? Porque às vezes, como eu falei no meu vídeo sobre o cinema sem polidez, né? A realidade não é higienizada como a gente pensa, então é até um pouco refrescante como eles usam esse humor nesse filme, sabe? Enfim, acho que era isso o que eu tinha que falar sobre o filme. Não quis falar muito dele aqui para quem não assistiu, embora eu contei o final, né? Eu tentei ser rápido aqui com ele no vídeo, mas é basicamente isso. Ele é muito divertido, o filme, acima de tudo. Pena que o final ali pra mim deu aquela coisa, mas enfim. Foi essa minha crítica, gente. Até o próximo vídeo.